professoras e professores! Eu sou a professora Lisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Língua Portuguesa, texto 2. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é parlenda, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP01 e EF01LP19 e os descritores são os D4 e D6. Essas habilidades e descritores se referem ao reconhecimento e leitura de palavras, a percepção de rimas em um texto e a sua sonoridade. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, eu imagino o texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente fichas de imagens e palavras que formem pares de rimas. Por exemplo, avião, coração, cadeira, feira, etc. Esse material será importante para ajudar os alunos a identificarem palavras que rimam entre si, percebendo as semelhanças na sonoridade e também na escrita delas. Também é importante que nesse momento da atividade sejam exploradas essas semelhanças. Solicitem aos alunos que pronunciem cada sílaba das palavras e observem a escrita delas, comparando-as. Como essa dinâmica é coletiva, não será possível identificar com exatidão os alunos que ainda não adquiriram essa habilidade. No entanto, na proposta da questão 2, os alunos deverão fazer a associação de palavras que rimam de forma individual e autônoma. Dessa forma, será possibilitado mais uma oportunidade de observação de como os alunos estão desenvolvendo essas habilidades. Durante a realização da questão 4, orientem os alunos a escutarem atentamente a fala dos colegas e a esperarem o momento de falarem. Caso mesmo após a leitura da superdica, os alunos apresentem dificuldades de descobrirem qual será o gênero textual estudado, realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto. Os alunos terão primeiro contato com o texto.
Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Antes de realizar a leitura do texto, solicitem aos alunos que observem as imagens que o acompanham e que, a partir delas, levantem hipóteses sobre qual será o assunto da parlenda. Leiam a parlenda com entonação e fluência adequadas. E, em seguida, convidem os alunos para realizarem uma leitura coletiva. Leiam um verso por vez, pausadamente, para que os alunos possam acompanhar. Ao final da leitura, solicitem aos alunos que enumerem cada verso da parlenda e localizem as palavras que rimam, circulando-as. Se julgarem necessário, escrevam os pares de palavras que rimam no quadro e grifem as sílabas que promovem essas rimas. É comum os alunos confundirem as rimas com outras similaridades entre as palavras. Portanto, retomem com eles o conceito de rima. Uma forma de ampliar essa atividade seria apresentar aos alunos outras palavras que rimem com as palavras do texto e perguntar com quais palavras do texto elas rimam. Durante a realização da questão 4, observem a habilidade dos alunos em inferir o significado de uma palavra dentro de um contexto. Assim, é importante que escutem as hipóteses dos alunos sobre o significado da palavra esborrachou na parlenda antes de conversar com eles sobre essa definição. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e as palavras, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual serão realizadas as atividades com a compreensão não literal, frases, palavras e letras para possibilitar a ampliação da percepção sobre as unidades menores de um texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente a escrita das perguntas da questão 3 em filipetas de papel, uma caixa ou saco surpresa, a escrita do texto Parlenda do Macaco, lacunado em uma folha de cartolina, e as palavras ausentes escritas em filipetas de papel. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica de compreensão textual, que favorecerá o entendimento dos alunos sobre o texto lido e também de uma atividade que favorecerá o reconhecimento de palavras já lidas no texto. Professoras e professores, no momento proposto para a leitura, incentivem os alunos a recitarem a parlenda, pois é provável que já a tenham memorizado. Mas, ainda assim, solicite-lhes que apontem no livro cada palavra lida. Ao realizarem a proposta sugerida para a realização da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a realização da proposta da questão 4, ao ditarem para os alunos as palavras que eles deverão encontrar no texto da questão 1, escrevam-nas no quadro, uma por vez. Chamem a atenção para que eles observem qual é a letra inicial, a letra final e a quantidade de letras de cada palavra. Durante a realização da proposta da questão 6, observem quais alunos realizam a leitura das palavras com autonomia e quais necessitam de intervenções. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cartazes com algumas parlendas de sua escolha. Os cartazes com as parlendas serão importantes para a realização da proposta da questão 3. Durante o momento da leitura do texto introdutório da atividade e do quadro Só para Lembrar, solicitem aos alunos que acompanhem a leitura apontando no livro com o dedo cada palavra lida. Ao lerem os itens da questão 1, perguntem aos alunos se ele trata ou não de uma característica do gênero textual parlenda e realize intervenções quando for necessário. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Apresentem os cartazes com as parlendas e leia cada uma delas com fluência e entonação adequadas. Em seguida, convidem os alunos a realizarem uma leitura coletiva. Durante a realização da questão 4, incentivem os alunos a escreverem as palavras na tabela de forma autônoma e aproveitem o momento para observar quais alunos escrevem com autonomia e quais necessitam de intervenções. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita deles, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um cartaz com a escrita da parlenda. O cartaz com a parlenda será importante para a realização de uma leitura coletiva e também será uma fonte de consulta de pesquisa dos alunos para a escrita de palavras. Para finalizar essa atividade, convidem os alunos a realizarem uma leitura coletiva da parlenda. Apontem cada palavra do texto e solicitem que todos leiam em um mesmo ritmo. Professoras e professores, após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente
as perguntas da questão 1, escritas em filipetas de papel e uma caixa ou um saco surpresa. 4 textos da Parlenda Hoje é Domingo, divididos por versos e envelopes. As perguntas serão utilizadas na realização da proposta da questão 1, possibilitando aos alunos o compartilhamento das suas opiniões a respeito do desenvolvimento da atividade, e os textos fragmentados serão importantes para possibilitar aos alunos a percepção da estrutura composicional do gênero textual Parlenda. Finalize a atividade parabenizando os alunos pelo resultado final de suas produções. Vocês podem combinar com os alunos a exposição dessas produções em um mural para apreciação da comunidade escolar e organizar um sarau de parlendas. Professoras e professores, nessa etapa da alfabetização, é muito importante o olhar atento do professor na observação constante de seus alunos, objetivando perceber a evolução no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo!